Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a gente consiga ter mais capacidade de reter o que Deus quer derramar. Deixa eu explicar de uma maneira melhor. Imagina que nós somos um vaso. Se eu sou um vaso que a minha capacidade é 100 ml, Deus vai jogar 200 ml, 110 ml, 120 ml. Deus vai derramar na minha vida 120 ml de algo que eu só posso reter 100 ml? Não, né? Agora, se eu sou um vaso que eu consigo reter 1 litro, Deus ele vai liberar sobre a minha vida 1 litro. Então, imagina você, tá? A gente está orando assim, para Deus ele aumentar a nossa capacidade. Para a gente, quando Deus ele aumenta a nossa capacidade de reter algo, isso significa que Deus ele pode fazer o quê? Derramar mais. Deus, tem pessoas que ele quer derramar mais. Ele quer entregar mais. Só que ela precisa ter a capacidade de reter. Se você não está conseguindo reter um pouco, Deus ele não pode derramar mais. Se você não está conseguindo administrar um pouco, Deus ele não pode pôr você para administrar mais. Se você não está conseguindo lidar com um pouco e está doido para Deus te dar muito, por exemplo, uma pessoa tem uma empresa e ela está doida para Deus trazer o crescimento da empresa dela, mas ela não consegue atender bem os poucos clientes que ela tem. Ela não consegue ter compromisso com o horário que ela chega no trabalho. Ela não consegue, se ela marca assim, eu vou te entregar isso aqui com 3 dias. Ela marca que vai entregar com 3 dias, passa 30 dias ela entrega, passa 2 semanas ela entrega, passa 3 semanas ela entrega. Então, Deus está olhando, dando um exemplo. Ele está olhando e está vendo que ela não está conseguindo lidar com o pouco. Ela não está conseguindo administrar o pouco. O que a gente orou de manhã e falou sobre o inimigo tá roubando a nossa força pelo que sai da nossa boca? Pensa, nós não podemos ser um vaso furado, um vaso quebrado. Se Deus, ele tá vendo assim, eu vou te ajudar com a sua vida financeira, eu vou te ajudar com o seu casamento, mas ele vê que o pouquinho que ele libera sobre você, você conta tudo. O pouquinho que ele deu um conselho, uma instrução sobre como você lidar com o seu casamento, sobre como você às vezes sai das dívidas, sabe? Ele está te ajudando na sua vida financeira, no seu casamento, ele está te ajudando em algo que você precisa dele, uma instrução. Mas aí ele te dá uma instrução e você já conta. Ele coloca algo no seu coração e você já conta. Então, se ele está vendo que eu estou repetindo isso porque a gente falou sobre isso de manhã. Então, se Deus está vendo que a gente não consegue reter o pouco, ele não pode pôr mais. Se eu não consigo, eu sou casada e eu não tenho filho, mas o meu sonho é ter filhos. Mas eu não estou conseguindo engravidar. Mas às vezes eu não estou sabendo administrar bem nem o meu casamento. Eu vivo em guerra com o meu marido, com a minha esposa. Como que Deus ele vai apressar aí com essa gravidez? Se o casamento tá uma bagunça, então pode ser que Deus não. Vamos resolver primeiro, melhorar primeiro o casamento, melhorar primeiro algumas coisas aí, depois eu ajudo a engravidar. Entende? Então, se a pessoa ela não tá conseguindo administrar bem o pouco ali que ela tem e tá doida para Deus dar mais, e ele quer dar mais, então a gente precisa ter capacidade para reter mais. É isso que a gente está orando. Deus ele quer olhar para mim, ele quer olhar para você e ver a gente com capacidade de receber mais.
Para ele entregar mais, para ele te dar mais instrução, ele tem que ver você sabendo receber a instrução que ele está te dando e lidando com ela da maneira correta. Para ele te dar mais cliente, ele tem que ver você lidando bem, sabe, se dando bem com o horário, se dando bem com os clientes que você já tem, tendo compromisso com o que você faz, com a qualidade do que você faz, porque se você faz mal feito para 3 clientes, se eu te der 30, você vai fazer mal feito para 30 e vai ficar pior ainda. Se uma pessoa não sabe administrar o que é pequenininho, ela não vai dar conta de administrar o que é grande. Não, mas aí eu vou ter mais. Não, é ilusão, irmãos. A gente tem que ser fiel no pouco para Deus colocar no muito. Não tem como a gente mudar alguns princípios do reino do céu, do reino de Deus. Então, algumas coisas Deus ele vê. Por exemplo, a pessoa ela tá com a rotina dela e ela está precisando às vezes de uma renda extra. Ela fala, Senhor, me ajuda a ter uma renda extra, me mostra o que eu posso fazer para ter uma renda extra, só isso aqui não tá dando e tal. Mas ele tá vendo que a rotina dela tá uma bagunça. E porque tá uma bagunça, ela tá sobrecarregada, tá cansada. Então ele precisa primeiro fazer o quê? Eu entendi, eu concordo, tá pouco aí. Eu posso até te ajudar com uma renda extra, mas primeiro você tem que pôr em ordem o seu dia. Primeiro, você tem que pôr algumas coisas em ordem, porque como que eu posso acrescentar mais? Como que você vai dar conta de fazer mais se algumas coisas aí não entrarem em ordem? Às vezes, irmãos, Deus ele nos dá novas responsabilidades. Só que para a gente conseguir arcar com aquela nova responsabilidade que envolve tempo, porque independente de qual seja a responsabilidade que Deus nos dá, ela envolve tempo. Se Deus te pede para começar a ler a palavra, vai envolver tempo, você vai precisar de tempo para ler a palavra. Se Deus te pede para começar a orar, você vai precisar de tempo para dobrar o seu joelho e orar. Se Deus quer te mandar clientes novos, você vai precisar de tempo para ajudar os seus clientes, atender os seus clientes novos. Se Deus quer te dar uma renda extra, você vai precisar de tempo, de força física, de energia no seu corpo para poder fazer aquilo. Se já está esgotado com o que está, como que Deus pode dar mais? Se Deus está olhando para mim, ele olha para você, e por exemplo, ele vê a gente esgotado, como que ele vai poder acrescentar algo a mais? A gente não tem estrutura para suportar. Não tem capacidade para receber algo a mais. E às vezes, irmãos, são os nossos próprios atos, os nossos próprios maus hábitos, a nossa própria insistência no erro, que faz o nosso dia ficar sobrecarregado, a nossa rotina ficar sobrecarregada, porque a gente falou de manhã sobre a boca. Deus ele quer trazer restituição de pessoas que perderam a força, ele quer restituir a força, ele quer restaurar o que foi quebrado, o que foi destruído. Ele quer fazer essas coisas. Mas como que a gente vai conseguir sem força? Não tem jeito. Como que Deus vai restaurar uma vida financeira com uma pessoa sem dinheiro? Não tem jeito. Se o que entra na mão dela, entra numa mão, o diabo tira. Cai na mão dela, o diabo vem com a mão dele e tira. Não tem como. Então tem coisas que Deus ele precisa pôr em ordem. Senão ele vai ver o quê? Se ele não vê que a gente está dando conta que as coisas estão em ordem, se ele não vê que a gente abandona os hábitos destrutivos, se ele não vê que a gente aprendeu a ficar de boca calada, porque se a gente não aprender a ficar de boca calada, por exemplo, Deus vai lá, imagina, manda uma bênção na vida financeira hoje. Deus, uma pessoa liga, fala, procura um cliente grande que vai ser uma bênção grande na vida dela. Ela não espera a bênção concretizar, ela não espera as coisas darem certo, o serviço finalizar, ela receber, ela vai lá e conta para quem não tem que contar. Aquilo ali vai embora antes de chegar. Era para ter entrado, mas não entrou. Era para ter dado certo, mas não deu certo. Era para ter acontecido rápido, mas demorou. Não era para ter tido prejuízo, mas teve. Por quê? Porque Deus está vendo que está envolvendo quem não deve envolver, está contando para quem não era para contar. Entende? Então, como que Deus vai dar crescimento para aquela empresa? Se a pessoa ela não consegue guardar segredo de nada.
Se a pessoa ela não consegue manter silêncio em nada, não vai ter como ter restauração. Irmãos, uma coisa que eu sempre falo, somos nós mesmos que sabotamos as nossas bênçãos. Somos nós mesmos que sabotamos a nossa restauração, a edificação das áreas da nossa vida. Quando Deus nos pede algo, nós temos que nos dispor a fazer. Mas tem coisas, irmãos, que a gente só tem que fazer, não tem que falar que está fazendo. Deus recompensa o que é feito no secreto. Quando você faz algo no secreto, quando você se move no secreto, em silêncio, você mantém a sua força. Então não sabe administrar um pouco de revelação? Como, sabe, não adianta Deus mandar mais. Deus vai mandar mais, mas vai continuar o inimigo fazendo bagunça com aquilo ali. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos. Porque Deus ele precisa aumentar a nossa capacidade de receber mais, porque Ele quer derramar mais. A gente não pode ficar sempre como que eu falo, sabe? Nós temos que amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente. Porque esse crescimento no nosso, esse crescimento espiritual, esse crescimento emocional, é o que vai fazer Deus poder falar, agora eu posso entregar mais. Agora está tendo responsabilidade com o que está tendo. Se não está tendo responsabilidade com o que eu já estou colocando nas mãos, eu não vou pôr mais. Se não está administrando bem o pouco que eu estou dando, eu não vou dar mais. Irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmãos, aqui nós conhecemos a palavra de Deus, né? Que essa era uma viúva pobre que estava numa situação complicada. Ela ia perder os filhos porque ela não tinha condição de pagar uma dívida. E ela foi até o profeta Eliseu pedir ajuda para ele. Então, ali na conversa dela com Eliseu, acabou ela, né, vasculhando ali, porque ela não tinha nada valioso, ela não tinha nada valioso ali de que ela pudesse vender para poder resolver aquele problema. Mas no final das contas, ela lembrou que tinha uma vasilha de azeite. Então Eliseu falou para ela, olha, vai, peça aos seus vizinhos vasilhas, mas peça muitas. Depois você vai para sua casa, fecha a porta. Vai para sua casa, fecha a porta e vai derramando do azeite da vasilha nas vasilhas que você recebeu. Irmão, se fosse eu acho que eu tivesse recebido essa instrução de Eliseu, eu acho que eu teria colocado as vasilhas ali e eu teria pensado assim, será que é para eu pôr um pouquinho em cada uma? Eu acho que eu teria imaginado assim, eu acho que eu tenho que derramar um pouquinho de azeite em cada uma. Eu acho que eu nunca ia ter um entendimento que eu ia, de um pouquinho de azeite, eu ia derramar até na tampa de uma, até na tampa de outra, até na tampa de outra, eu acho que aquela mulher nunca ia imaginar isso. Eu não sei o que ela imaginou. Mas eu acho que se fosse se Deus chegasse para mim e falasse uma coisa assim, eu ia ter um entendimento assim, não. Por que será que Deus quer que eu ponha um pouquinho de azeite em cada vasilha? Por que será que Deus quer que eu ponha um pouquinho de azeite em cada vasilha? Mas olha isso aqui, irmãos. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Às vezes, irmãos, a gente pega o que Deus entrega e faz uma bagunça que Deus entrega. Aquela mulher, ela podia ter feito uma bagunça com aquele azeite. Imagina que ela tivesse pensado igual eu.
Então eu vou pegar esse azeite aqui, vou pôr um pouquinho aqui em cada vasilha. Mas Eliseu não tinha mandado ela pôr um pouquinho em cada vasilha. Eliseu tinha falado para ela ir enchendo. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Então, irmãos, quando Deus ele nos fala algo, quando Deus ele nos pede algo, a primeira coisa que a gente tem que ter o entendimento é que a gente tem que entender. E a gente tem que seguir a instrução direito. Se aquela mulher tivesse pegado, colocado, não, mas não vai, isso aqui não tem como encher aquilo tudo, então eu vou pôr uma gota em cada lugar. Não. Eliseu falou, vai, pega e vai pondo na vasilha à medida que for enchendo. Olha isso. E vá separando as que você for enchendo. Às vezes, nós recebemos instruções do Senhor que elas são específicas. Só que a gente, irmãos, não tem nem sequer um raciocínio de primeiro pensar sobre o que Deus falou, sobre o que Deus instruiu. E muitas vezes a gente não assimila, não absorve, não lida da maneira correta com aquilo. Entende? Essa mulher aqui, ela poderia ter pegado um pouquinho de cada azeite e colocado em cada vasilha, mas não era isso para que ela tinha que fazer. Eliseu mandou ela fechar a porta, entrar na casa dela e fechar a porta com os filhos dela. Se Deus queria que tivesse ela com os filhos dela, então Deus não queria que tivesse mais ninguém. Às vezes, nós pegamos algo do Senhor, algo que Deus nos dá, algo que Deus nos entrega, e ao invés da gente ter um raciocínio, esperar entender, deixar Deus trabalhar aquilo no nosso íntimo e começar a praticar, às vezes a gente vai fazer o quê? Pegou as vasilhas de azeite, levou para casa, fechou a porta e olhou e falou assim, mano, isso aqui não vai dar muito certo não, deixa eu ir ali. Ô fulano, Eliseu mandou eu fazer isso aqui, mas eu não estou entendendo. O que que você acha? Como que eu vou fazer para encher essas vasilhas aqui? Porque olha aqui, eu tenho isso. Eliseu falou que era para eu ir enchendo, mas não vai dar. O que que você acha que eu tenho que fazer? Às vezes, fulano, mas olha aqui, o tanto de vasilha que Deus me deu. Será o que será que vai acontecer? Entende, irmãos? Às vezes Deus dá coisas para a gente fazer, dá coisas para a gente administrar e não está mandando. A gente abrir a porta e perguntar para fulano ou para ciclano como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que administrar. Se Deus deu a instrução para você, se Ele te mostrou, Ele vai te dar capacidade. Agora pensa se essa mulher aqui tivesse feito isso. Pensa o quanto de atrapalho, porque Deus queria que fosse ela e os filhos dela. A gente vê aqui o quê? Que a coisa deu certo, o azeite fluiu. O azeite fluiu. E só não fluiu mais porque não tinha mais vasilha. Se ela tivesse pegado vasilhas maiores, pensa, as vasilhas que ela pegou tinham uma capacidade para receber. Uma capacidade de litros para receber. Tinha uma quantidade de vasilhas com quantidade de capacidade cada vasilha. Se ela tivesse pegado vasilhas maiores, ela teria enchido vasilhas maiores. Se ela tivesse pegado mais vasilhas, ela teria enchido mais vasilhas. Porque o azeite não ia parar de correr. Muitas vezes, Deus ele está olhando, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele vê que a nossa falta de entendimento, sabe, que a nossa falta de maturidade, que a nossa precipitação está impedindo a gente de receber mais. A nossa incredulidade, a dúvida. Quantas vezes o inimigo põe medo no nosso coração, põe dúvida, põe incredulidade e impede a gente de receber algo que Deus quer dar. Porque se a gente não acredita, a gente não faz. Se a gente fica com medo, a gente não faz. Se nós somos precipitados, a gente faz errado, faz e quebra a cara. Aquela mulher, ela fez o que o profeta falou. Ela pegou muitas, mas a gente vê o quê? Que se ela tivesse mais, teria enchido mais vasilhas. Não foi Deus que não quis dar mais.
O que ela teve fé para pegar de vasilha, ela recebeu. Se cada pote, por exemplo, se ela pegou um pote e encheu até na metade e passou para o próximo, então aquele que ficou pela metade poderia ter sido cheio até em cima. Se a hora que ela chegou, se no primeiro ela pôs só um pouquinho com medo de acabar, pensando que não ia dar, e aí, não, vou pôr mais um pouquinho no outro, e imagina ela começando enchendo pouco e esquecendo que começou enchendo pouco porque ficou deslumbrada quando viu que o azeite não parava. Agora imagina se lá no final ela tivesse olhado e pensava, meu Deus, o azeite parou de correr porque acabou as vasilhas. E aí de repente imagina ela olhando, nossa, mas essa aqui eu enchi só um pouquinho. Essa aqui eu enchi só pela metade. Essa aqui, meu Deus, eu não pus nada. Irmãos, nós temos que deixar Deus entregar, amadurecer no nosso íntimo o que Ele está entregando, administrar bem aquilo que Ele está dando, dar conta do que Ele está colocando nas nossas mãos para Ele colocar mais. A gente mesmo, irmãos, nós mesmos, acabamos assim, sabe, fazendo com que a nossa vida vire uma bagunça. Aquela mulher, ela entrou com os filhos, fechou a porta e ela foi colocando o azeite ali. Ela foi enchendo as vasilhas, pegando a próxima, e se tivesse mais, tinha enchido mais. Se tivesse vasilhas grandes, teria enchido as grandes. Eu não sei o que até aqui Deus já fez. Eu não sei o que até aqui Deus já te entregou. O quanto até aqui você já recebeu. Só que Deus, Ele quer te dar mais vasilhas. Ele quer aumentar a sua capacidade. Porque Ele tem mais. A nossa vida com Deus, irmãos, não é uma vida que Deus Ele coloca hoje e Ele para. O mesmo Deus que derrama hoje, derrama amanhã. O mesmo Deus que derrama esse mês, derrama o mês seguinte. Agora, o problema é o que a gente está fazendo com o que Ele está derramando. Porque para eu receber o que Ele quer derramar mais, eu tenho que lidar bem. Pensa bem. Outro dia a gente falou disso em uma das orações. Imagina essa mulher com essas vasilhas cheias, abre a porta e vai contar para os vizinhos antes de vender, de pagar as dívidas. Imagina ela abrindo a porta e contando para os vizinhos, mostrando aquilo que não era para mostrar. Imagina Satanás promovendo uma ventania, um vento, e mandando um vento para dentro daquela casa, derrubando os potes de azeite. Imagina ela, os filhos dela ou alguém tropeçando e caindo em cima dos potes de azeite, quebrando os potes de azeite. Entende? Tem coisas, irmãos, que nós fazemos que acontece assim. Deus falou, olha, recebe, faz o que eu mandei fazer, faz bem, faz do jeito certo isso aí. Porque aquela mulher, irmãos, ela ia pagar as dívidas, aí ia viver do que sobrar. E se não tivesse sobrado nada, ela ia viver do quê? Entende? Eliseu falou com ela, vai, vende, vive do que sobrar. Vende, paga as dívidas e vive do que sobrar. Ia ser o suficiente para ela pagar as dívidas, ficar livre do problema e ainda sobreviver. Agora, se ela não tivesse tido o comportamento certo, talvez ela não teria nem pagado as dívidas. Talvez ela teria pagado as dívidas e não ia ter sobrado nada para ela sobreviver. Por isso, irmãos, é importante a gente receber do Senhor e administrar bem. Fazer da maneira que Deus pede. Aqui deu certo. Aqui deu certo para ela. Mas a gente vê que ela seguiu a instrução do profeta. Não vai dar certo para mim, não vai dar certo para você se a gente não seguir a instrução do Senhor. E eu torno a repetir como eu falei de manhã. Não fica falando daquilo que Deus está te pedindo, daquilo que Deus está te mostrando, que Deus está te instruindo. Se tem bênçãos batendo na sua porta, não fala. Deixa a bênção entrar, usufrui da bênção calado. Para chegar mais. Para Deus enviar mais. Porque senão você tem hoje, mas semana que vem não tem. Senão você tem esse mês, quando chegar mês que vem não tem. Por quê? Não está sabendo reter. Deus, ele precisa olhar para mim, olhar para você e ver que a gente está conseguindo reter. Eu vou entregar, mas eu tenho que ver você retendo o que eu estou te entregando, administrando bem o que eu estou te entregando, lidando bem com o que eu estou te entregando. Porque quando eu ver você que você está maduro, emocionalmente, espiritualmente está preparado, eu mando mais. Então Deus, ele quer trazer, irmãos, ele quer trazer um crescimento. A gente precisa crescer. Essa capacitação, essa capacidade de reter mais, essa capacidade para receber mais de Deus, ela vem do quê? De um amadurecimento, de um crescimento.
Então Deus ele quer trazer esse crescimento que eu posso falar que no mundo espiritual vai ser visto como a gente estando capacitado, preparado, pronto, estruturado para receber mais. Então, aprende a administrar bem o que você tem hoje, a lidar bem com o que você tem que lidar bem hoje, a guardar segredo no que você tem que guardar segredo hoje. Aprende a fazer direitinho isso aí. Se Deus está falando para você assim, olha, fica em silêncio, Ele sabe que a falta do silêncio vai trazer problema para a sua rotina, vai trazer atrapalhos para a sua rotina. Você vai ficar tendo prejuízos, tendo que ficar refazendo coisas. Você vai ver coisas dando errado que não tinha como dar errado. Então, se não tem ordem para Deus pôr mais, como que Ele vai pôr mais? Se eu não estou conseguindo entregar em dia o serviço de 2 clientes, de 3 clientes, como que Deus vai poder pôr 10? Vai virar uma desordem muito maior. Então, o silêncio, irmãos, o silêncio, ele traz ordem. O silêncio, ele traz aumento. O silêncio, ele traz multiplicação. E o silêncio, ele vai vir de uma pessoa que ela está tendo maturidade emocional, maturidade espiritual. Ela vai ter um entendimento. Não é de qualquer jeito que eu posso caminhar com o Senhor. Não é de qualquer jeito que eu posso viver nessa terra. Eu não posso contar tudo, eu não posso me envolver em tudo. Eu não posso falar tudo o que eu quero, eu tenho que aprender a praticar um silêncio, eu tenho que saber que tem coisas que não tem que sair da minha boca. Eu tenho que saber que tem assuntos que eu não tenho que me envolver. Eu tenho que saber que tem coisas que eu não posso contar. Isso vem da maturidade emocional, da maturidade espiritual. A pessoa ela está crescendo, tá? Então Deus ele quer fazer isso, Ele quer trazer um crescimento. A gente está orando para que Deus ele venha trazendo o crescimento. É como se a gente fosse um vasinho que é capaz de reter uma certa quantidade. Então a gente vai crescer para caber, para receber mais. Só que aquilo que a gente recebe, a gente retém para usufruir da maneira certa. A mulher, a viúva aqui, o azeite caiu na vasilha, ficou retido ali, ninguém tropeçou, um vento não derrubou, nada deu errado, e depois ela fez o quê? Ela usou da maneira correta. Então, aquilo que Deus entrega para mim, aquilo que Deus entrega para você, a gente recebe, retém, usa da maneira correta. Então, Deus vai fazendo o quê? Multiplicando. Ela punha em uma, enchia direitinho, depois ia para outra, enchia direitinho, ia para outra, aquilo foi fazendo o quê? Multiplicando. Aquilo foi multiplicando. Tá? Então, nós vamos orar por esse crescimento, porque Deus ele quer que a gente tenha a capacidade de receber mais. Mas a gente tem que estar pronto, preparado para receber mais. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, que o Senhor venha nos perdoando por todas as vezes que a gente, meu Pai, desperdiçou o que é precioso. Por todas as vezes que a gente não administrou bem o que era precioso, o que é precioso, meu Pai, que o Senhor colocou nas nossas mãos, o que é precioso que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nos perdoa, Pai, por todos os atrapalhos que o Senhor está vendo a gente praticando, por todos os hábitos destrutivos, por todos os pecados, meu Pai, que o Senhor está vendo a gente praticando, por todos os erros que o Senhor está vendo que a gente continua insistindo, que está trazendo atrapalhos, que não está deixando, meu Pai, a gente reter aquilo que a gente precisa reter para administrar da maneira correta, para usar da maneira correta, para usufruir da maneira correta, Pai, para ver o Senhor derramando mais. Senhor, nos dê sabedoria, nos ajuda, meu Pai, a fazer como essa mulher aqui fez. Ela ouviu com atenção o que Eliseu falou. Ela não foi imprudente, ela não foi precipitada, ela não contou o que não era para contar. Ela teve fé. Ela foi enchendo cada vasilha. E à medida que ela enchia as vasilhas, ela passava para outra. Mesmo, certamente, Pai, ela não devia estar entendendo o que estava acontecendo. Ela não devia pensar, será que vai dar para encher mais uma? Ela devia pensar, será que vai dar para encher mais uma? Será que vai dar para encher mais outra? Mas eu imagino, Pai, que mesmo com dúvida, ela ia enchendo. Às vezes olhando para dentro da vasilha, olhando se estava parando de correr. Mas o que ela viu? Que enquanto ela teve fé, naquele posicionamento de obediência, dentro de casa com as portas fechadas, ali, com as vasilhas diante dela, ela teve fé, ela obedeceu e o azeite não parou de correr. E se ela tivesse mais vasilhas, o azeite teria corrido mais. Se ela tivesse vasilhas maiores, teria corrido mais. Então, Pai, nos ajuda a agir como aquela mulher.
Ela ouviu com atenção o que Eliseu falou. Ela fez direitinho aquilo que ela ouviu que era para ela fazer. Ela não foi contar para os vizinhos, Eliseu não mandou ela ir contar para ninguém. Ela tinha que pegar as vasilhas, entrar para casa, fechar a porta e fazer aquilo que Eliseu falou. Então, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha jogando por terra todo o hábito destrutivo, todo o mau hábito, que está trazendo atrapalhos para a nossa vida, que está mantendo a gente em condições ruins que a gente já poderia ter até saído delas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que haja um crescimento emocional, um crescimento espiritual na vida de cada filho teu aqui, que eles amadureçam, Pai. Amadureçam emocionalmente, cresçam emocionalmente, amadureçam espiritualmente, cresçam espiritualmente, Pai. Para que eles sejam capazes de receber mais, que eles consigam, meu Pai, lidar bem com aquilo que já está diante deles, que eles tenham sabedoria para não perder, para não ver o inimigo tocando. Para que tudo aquilo que o Senhor planejou, aqui o propósito do Senhor era que aquela mulher, ela pagasse as dívidas e vendesse do resto, e sobrevivesse com o resto. Se ela não tivesse tido sabedoria, talvez aquilo não teria acontecido, Pai. Então eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, prudência, Pai, entendimento, maturidade espiritual, maturidade emocional, para que a gente não perca aquilo que o Senhor está nos dando, para que a gente cresça, Pai, para receber mais, o mais que o Senhor quer derramar. Eu profetizo alargamento em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo aumento, alargamento. Essa pessoa alargando, aumentando, crescendo e sendo capaz de receber o mais que o Senhor quer dar para ela, o mais que o Senhor quer trazer para ela administrar, o mais que o Senhor quer trazer, meu Pai, para ela usufruir, para ela cuidar. Em nome de Jesus, o mais que o Senhor quer trazer para ela usar. Mas que em nome de Jesus, Pai, a gente tenha um entendimento que tem que ser com as portas fechadas, obedecendo, seguindo fielmente a instrução do Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo crescimento, maturidade, alargamento, aumento, meu Pai. E o mais do Senhor descendo. O quanto eles forem capazes de receber, eu profetizo que o Senhor vai derramar, o Senhor vai entregar. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Eu profetizo Deus trazendo alargamento, aumento, crescimento, maturidade, para você estar preparado, estruturado, pronto para receber o mais que Deus quer derramar sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.